solidão é uma escolha ou uma sentença? Será que o silêncio que te cerca à noite é um castigo ou um convite? E se o tempo que você passou sozinho não te afastou do mundo, mas te aproximou de quem você é, de verdade? O inferno são os outros, escreveu Sartre. Mas ele se esqueceu de dizer que, às vezes, o inferno é a ausência deles também. E outras vezes é o espelho vazio que sobra quando todos se vão. O tempo passa, os rostos mudam, os encontros vêm e vão. E, entre um toque no celular e um gole no copo, o homem moderno descobre uma coisa terrível. A solidão é mais do que a falta de companhia. Ela é o silêncio que sobra depois de todos os ruídos cessarem. Ela é aquele intervalo entre um desejo e outro, onde não há ninguém para validar sua existência, nem sequer você mesmo. Mas talvez esse espaço silencioso seja a única chance que você tem de nascer de novo. Este vídeo não é para os que buscam distração, não é para os que ainda correm atrás de likes, convites vazios ou histórias mal contadas. Este vídeo é para você que cansou de fingir que está tudo bem. Para você que, no fundo, sabe que a ausência de aplausos não é um fim, mas o início de uma outra coisa. Algo mais cruel e mais verdadeiro. Aqui vamos caminhar juntos por uma estrada que poucos ousam trilhar, a do homem que está ficando cada vez mais tempo sozinho e descobrindo que isso muda tudo. Não só o modo como ele olha para o mundo, mas o modo como o mundo começa a olhar de volta. Prepare-se, o que vem agora não é um guia para conquistar ninguém. É um ritual para recuperar a si mesmo. E talvez, só talvez ao final dessa jornada você perceba que estar só nunca foi o problema. O problema era o que você fazia para não escutar o que o silêncio vinha tentando dizer o tempo todo. Você acorda. O sol ainda não nasceu e o quarto está mergulhado numa penumbra morna. Nenhuma notificação no celular. Nenhuma voz no cômodo ao lado, nenhum som, exceto o da sua própria respiração. E então ele chega, o vazio, esse que não dói como uma facada, mas pulsa como um eco dentro do peito, constante, sutil, quase imperceptível, até que você tenta ignorá-lo. A sociedade ensinou que o silêncio é um sinal de fracasso, que se você não está rodeado de amigos, de risos, de planos para o fim de semana, então algo em você está quebrado. Mas e se for exatamente o contrário? E se o silêncio não for um abismo, mas um espelho? E se o que você teme não for a solidão, mas o homem que você encontra quando ninguém mais está olhando? O homem é um animal que se acostuma a tudo, dizia Dostoiévski. E talvez o pior hábito que tenhamos criado seja o de fugir de nós mesmos. A maioria dos homens não teme estar só, teme o que a solidão revela, porque no momento em que o barulho cessa, os convites, as distrações, os flertes, tudo aquilo que foi varrido para debaixo do tapete da mente começa a surgir. Aquela escolha covarde, aquela promessa que você fez para si mesmo e não cumpriu. Aquela mulher que partiu, mas deixou você se odiando por não ter sido suficiente. Aquele você que nunca nasceu, mas que ainda espera por uma chance. E então você se mexe, levanta, liga a TV, abre o Instagram. Precisa preencher o vazio. Precisa de uma voz que diga: você está vivo, mesmo que seja uma mentira. Mas e se você não preenchesse? E se pela primeira vez você se sentasse no escuro e apenas escutasse? No silêncio mora um tribunal, um julgamento sem jurados, onde o réu é você, e a única testemunha também. Não há como mentir para o vazio. Ele já sabe. Sabe das noites em que você fingiu que não doía. Sabe das palavras que engoliu para manter a aparência. Sabe do peso que carrega e finge não sentir. É por isso que tantos homens se tornam especialistas em fuga, não necessariamente em drogas ou vícios óbvios, mas em relações descartáveis, em conversas rasas, em rolês que anestesiam. Porque pensar dói, sentir mais ainda. E o silêncio. O silêncio é um convite irrecusável ao colapso, mas há um segredo que poucos conhecem. Quem atravessa esse colapso não volta ao mesmo, porque no centro do caos algo inesperado acontece. A consciência desperta. No início é brutal. O silêncio grita. Ele te chama de fraco. Te faz lembrar de todos os que te superaram. Sopra no teu ouvido que você é descartável. Mas esses sussurros não são a verdade. São apenas as vozes da sua história mal contada. São fantasmas de expectativas alheias.
Se você ficar, se você resistir ao impulso de fugir, começa a perceber algo que muda tudo. Você ainda está aqui, ainda respirando, ainda inteiro, mesmo que em pedaços. E os pensamentos, eles vêm. Mas agora você os observa. Você aprende a deixar que passem, como nuvens pesadas num céu antigo. Não mais dono deles, mas também não mais refém. Nesse ponto, algo dentro de você se acende. Uma luz baixa, porém firme. Não é autoajuda, não é motivação. É uma força crua, ancestral, como se seus ossos lembrassem de algo que a sua mente esqueceu. A sua presença, o seu centro, o seu nome real. Aquele que não depende do desejo de ninguém para existir. Não há lugar mais aterrorizante do que estar sozinho com seus pensamentos, disse Blaise Pascal, mas talvez esse seja também o lugar onde renascemos. O homem que encara o próprio vazio e não se rende começa a mudar, não por força, mas por clareza. Ele não precisa mais provar nada, não precisa performar nem seduzir, não precisa sequer ser entendido. Ele apenas é, e esse ser tem um peso que nenhum aplauso pode dar. A maior armadilha da solidão não é o silêncio, é o que você acredita que ele significa. E se você conseguir reverter essa crença, transformar o vazio em território sagrado, então tudo muda. Você para de correr, para de implorar para ser visto, e começa, enfim, a enxergar. Porque o homem que aprende a permanecer no próprio silêncio, esse homem torna-se imbatível. Não por arrogância, mas por raiz. Não porque venceu o mundo, mas porque, ao fim, venceu a si mesmo. E é aí que tudo começa. Existe um tipo de dependência que não tem cheiro, não tem gosto, não destrói o corpo como uma droga, mas consome a alma. É sutil, sorridente, sedutora. E o mais perigoso? Ela é socialmente aceita. Ela até é elogiada. É a dependência do olhar do outro. A busca desesperada por aprovação. Você acorda e antes mesmo de colocar os pés no chão, seu polegar desliza pela tela do celular. Notificações, curtidas, mensagens, nada de errado, certo? Mas por quê? O que exatamente você está esperando encontrar ali? Talvez, e só talvez, é uma resposta, uma pequena confirmação de que você ainda importa, de que alguém te viu, de que alguém ainda está olhando para você. Somos moldados não pela verdade, mas pelo desejo de sermos aceitos, escreveu Foucault em sua dissecação brutal do sujeito moderno. E aqui está o dilema silencioso que corrói tantos homens. Você começa a se moldar não pela convicção, mas pela reação. Não pelo que acredita, mas pelo que agrada. Você ri de piadas que não têm graça. Diz sim quando tudo dentro de você queria dizer não. Se comporta como quem dança em cima de um vidro fino, com medo de quebrar a imagem que criaram de você. E aos poucos você vai desaparecendo. Não de repente, não em uma noite, mas milímetro por milímetro, escolha por escolha, a cada concessão, a cada silêncio, a cada vez que engole uma verdade para manter o aplauso. Isso não é humildade, é autoabandono. Você se torna um personagem tão convincente que até você acredita nele. E quando a máscara encaixa perfeitamente, quando ninguém mais questiona a sua versão, surge um medo pior que o da rejeição. O medo de ser visto de verdade. Numbere, imperfeito, humano. Mas aí vem a pergunta que revira tudo. Você está sendo amado ou apenas aceito por aquilo que finge ser? A pior solidão é aquela sentida no meio da multidão, dizia Nietzsche, com o amargor de quem já conheceu o peso do próprio disfarce. A aprovação vicia porque é um tipo de amor fácil, instantâneo. Mas como todo vício, exige doses cada vez maiores. Você precisa ser mais interessante, mais engraçado, mais acessível, até o dia em que já não sabe mais onde termina o seu rosto e começa a máscara, e então chega o ponto de ruptura. Ou você segue agradando e implode por dentro, ou você começa o processo de desintoxicação. É aí que tudo arde. Você para de responder mensagens automáticas. Você começa a dizer não. Você se cala quando querem que você sorria. E o mundo reage. As pessoas estranham, algumas se afastam, mas, pela primeira vez, o que fica é real. O detox da aprovação é uma abstinência emocional. Dói. Você sente falta daquele calor falso, daquele carinho que vinha sempre com um preço.
Mas se você aguenta, se atravessa esse deserto, você descobre algo que ninguém te ensinou a valorizar: respeito próprio. Não aquele que vem com orgulho inflado, mas aquele silêncio tranquilo de quem sabe que, mesmo sozinho, não está se traindo. Você passa a filtrar, não só as pessoas, mas os lugares, as conversas, os convites, e pouco a pouco a sua presença muda. Não é mais barulhenta, é sólida. As pessoas notam. Elas talvez não consigam explicar, mas sentem. Você deixou de implorar para ser visto, e agora é impossível de ignorar. Porque quando um homem para de buscar aprovação, ele se torna perigoso, não porque ameaça, mas porque não precisa mais do jogo, ele é livre. Liberdade é o que você é quando ninguém está olhando, sussurra a sombra de Camus no fundo da consciência. Então te pergunto, com a honestidade de quem também já se escondeu atrás de muitos rostos, você está disposto a ser rejeitado para, enfim, ser verdadeiro? Está pronto para perder o mundo que te aplaude e reencontrar o homem que te observa em silêncio no espelho? Essa escolha tem um custo, mas a paz que ela traz não tem preço. Há um momento estranho, quase imperceptível, que marca o início de uma mudança irreversível. Ele não vem com fogos de artifício, não chega com uma música épica de fundo, ele apenas chega, sem avisar. E quando você percebe, o ruído cessou. O feed está silencioso, os convites pararam, o telefone não vibra mais como antes. E, por um instante, parece que o mundo te esqueceu. Mas e se esse não for o fim? E se isso for o início? Toda clareza nasce de um colapso, escreveu Clarice Lispector, com aquela lucidez alucinada que só quem já quebrou por dentro entende. A maioria dos homens teme esse momento como se fosse um vazio, mas não é um vazio, é uma faxina. É o universo tirando da sua frente tudo que impedia você de se ouvir. E aí vem o susto. Você descobre que 90% do que acreditava não era seu. As metas, os desejos, até a sua ideia de sucesso, tudo era ruído, influências, projeções, expectativas não questionadas que você abraçou só para sentir que pertencia a algum lugar. Na verdade, a maior parte da sua vida foi vivida como se estivesse tentando encaixar uma peça no quebra-cabeça de outra pessoa. Mas então, a solidão chega, e não por punição, mas por misericórdia, porque só no silêncio você escuta algo que o mundo fez de tudo para abafar, a sua própria voz. No início, essa voz é tímida, quase infantil. Ela não fala com autoridade, ela sussurra. Você se lembra de quem era antes de tentar ser aceito? E você hesita, porque lembrar dói. Dói perceber o quanto você se traiu para caber. Dói ver o tempo perdido agradando pessoas que nem te escutavam de verdade. Mas depois da dor, vem a clareza. Clareza que corta, que afasta, que liberta. Você começa a identificar tudo que drenava a sua energia, não por ódio, mas por lucidez. Amizades que só existiam porque você não sabia dizer não. Trabalhos que só serviam para inflar um ego que já morreu. Relacionamentos que você aceitava por medo de ficar consigo mesmo. E então, algo muda. Você não reage mais por impulso. Você responde com consciência. Você não precisa mais ser veloz. Você precisa ser verdadeiro. A solidão é uma casa com paredes de espelho. Nela você não escapa de si, disse Fernando Pessoa, e por Deus como ele estava certo. No silêncio sua identidade se reconstrói, não como um projeto de imagem, mas como um retorno à essência. Você para de correr atrás de sentido e começa a construí-lo, tijolo por tijolo, no chão onde você parou de mentir para si mesmo. Você não acorda mais buscando agradar, acorda com intenção. Suas escolhas deixam de ser reações e viram declarações. Você não vive mais no piloto automático. Você vive com peso. E essa clareza, essa presença nova, começa a mexer com tudo à sua volta. Algumas pessoas somem, outras se assustam. Algumas tentam te puxar de volta para o personagem antigo. Mas você já não cabe mais nele. Porque agora seu sim tem raiz. E seus não têm espinha. A solidão, essa que parecia um castigo, te transformou num homem que não se perde mais em multidões. Você não precisa ser barulhento. Você é inteiro. E quem é inteiro não implora por metades. A clareza não grita, ela apenas ilumina. Escreveu Simone Weil, como quem já se queimou com a própria luz.
E é isso que começa a acontecer com você. Você se ilumina, não para ser visto, mas para enxergar. Você vê a si mesmo com uma nitidez que assusta e vê o mundo com olhos de quem já passou pelo subsolo da própria alma. Essa é a verdade que poucos contam. A solidão não te destrói, ela te revela. E depois que você é revelado, não dá mais para voltar. Existe um ponto de virada na vida de um homem. Ele não acontece num palco. Não é documentado em vídeos inspiradores ou transformado em legenda de superação. Ele acontece em silêncio. Às vezes numa quarta-feira qualquer, às 2h37 da madrugada. Num momento em que ninguém vê, nem ele mesmo. É quando, depois de tudo, depois do barulho, das máscaras, da busca por validação, dos silêncios insuportáveis, ele decide parar. Mas não parar como quem desiste, parar como quem finalmente escolhe ficar. Ficar consigo, com sua dor, com seu passado mal resolvido, com seus sonhos esquecidos e com aquela parte dele que sempre soube, mas foi calada por anos. O maior ato de coragem de um homem moderno é não fugir de si, escreveu Carl Jung, como quem já se ajoelhou diante do abismo interno. E aqui está o segredo que ninguém te contou. A cura não vem quando você corre mais rápido. Ela vem quando você se senta, quando respira, quando olha para os destroços do que você tentou ser e diz: eu não preciso mais fugir disso. Esse homem que escolheu ficar não é um monge, não é um herói épico, é só alguém que cansou. Cansou de viver de performance, cansou de mendigar atenção, cansou de se adaptar a ambientes que exigem que ele se diminua para caber. Ele ainda sente medo. Mas sente também uma coisa nova, a autoridade interna, e essa autoridade não grita. Ela não precisa convencer, ela só permanece. Ele começa a viver com outros olhos, tudo desacelera. Ele fala menos, mas cada palavra tem o peso de um silêncio enfrentado. Ele olha nos olhos, e você sente que ele já esteve em lugares dentro de si onde poucos tiveram coragem de entrar. Ser profundo é tocar o fundo e voltar inteiro, diria Nietzsche, se ainda estivesse entre nós. Esse homem não é perfeito. Ele ainda falha. Mas agora ele sabe. Sabe que quando algo quebra, ele não precisa correr. Ele só precisa sentar com os cacos e aprender com eles. E talvez o mais impressionante seja isso. Ele não quer mais provar nada para ninguém. Nem mesmo para si. Porque ele entendeu que a vida não é um palco. É um quarto escuro, onde você aprende a dançar com seus demônios sem precisar expulsá-los. Onde você aceita que há dores que não têm cura, mas que mesmo assim você pode seguir. Esse homem não é procurado, ele é encontrado. Pelos poucos que conseguem reconhecer a quietude como uma força, pela mulher que já cansou de meninos barulhentos, pelos amigos que também escolheram sair da ilusão. Ele se torna um farol, não porque quer guiar os outros, mas porque sua presença, firme e silenciosa, lembra o mundo de que é possível ser inteiro, sem ser perfeito. Um homem que encontrou sua própria sombra não precisa mais do sol para se iluminar, diria Gibran, como quem já se reconciliou com o escuro. E então, sem que ele perceba, tudo começa a se alinhar. As oportunidades vêm. As pessoas certas ficam, as erradas simplesmente escorrem, porque sua energia já não implora, ela declara. Esse homem não caminha como quem espera ser escolhido. Ele já se escolheu, e quem caminha assim não precisa mais correr atrás. O silêncio, a solidão, a ausência de aplausos. Durante anos você acreditou que esses eram sinais de fracasso, mas talvez eles sejam, na verdade, os portais do renascimento. Você andou por territórios sombrios da alma. Sentou-se ao lado das suas falhas, olhou nos olhos do homem que você temia se tornar, e não fugiu. Você começou a perceber que não era a mulher que te deixou, nem o emprego que não deu certo, nem os amigos que sumiram que mais doíam. Era a distância entre você e você mesmo. E agora, depois de atravessar esse deserto, o que sobra? Não é a euforia, é a presença. Não é a popularidade, é a autoridade interna. Não é a performance, é a paz de quem parou de fingir. O homem verdadeiramente livre é aquele que aprendeu a conviver com sua própria ausência de certezas, escreveu Camus, com a sobriedade de quem já teve o chão arrancado dos pés.
E você está aprendendo isso agora. Não é sobre conquistar o mundo, é sobre conquistar o único território que importa: você mesmo. Então, se há algo que quero que você leve deste vídeo, é isso. A verdadeira transformação não acontece no barulho. Acontece no intervalo entre um pensamento e outro, naquele espaço que só você pode habitar. E se esse espaço te assusta, não fuja dele. Ali mora a sua força.